Getsemane, a noite em que o Salvador suou sangue per se, para entrar no jardim mais decisivo da história da humanidade. Aqui, o céu se abriu em lágrimas, a terra testemunhou o peso do pecado, e o Filho de Deus travou a batalha que determinaria o destino eterno de todos nós. Leia até o fim, porque o Getsemane ainda fala. A noite descia lentamente sobre Jerusalém, quando Jesus caminhou com seus discípulos em direção ao jardim do Getsemane. As ruas estavam silenciosas, como se o mundo segurasse a respiração. A Páscoa enchia a cidade de peregrinos, mas naquela noite havia um peso invisível pairando no ar, um peso que apenas Jesus compreendia por completo. O Getsemane ficava aos pés do Monte das Oliveiras, um lugar conhecido por sua tranquilidade, onde azeite era extraído ao pressionar profundamente as azeitonas. E ali, curiosamente, seria também o lugar onde o Filho de Deus seria pressionado até o limite de sua humanidade. Minha alma está profundamente triste, até a morte, ele disse a Pedro, Tiago e João. Seus olhos refletiam a dor que seu coração já carregava. Jesus se afastou alguns passos, como quem caminha para um altar invisível, e caiu com o rosto em terra. A terra fria tocou seu suor quente, que logo se misturou ao sangue que começou a brotar por sua pele, fruto da agonia que esmagava seu espírito. Pai, se é possível, passa de mim este cálice. El sussurrou, com a voz quebrada. O céu parecia silencioso. A noite parecia mais escura. Mas naquele silêncio, Deus estava trabalhando, e Jesus sabia. Então, quebrado, exausto, e ainda assim totalmente obediente, ele pronunciou as palavras que mudaram a história do mundo. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa oração não ecoou apenas entre as oliveiras. Ela atravessou eras. Ela fez tremer o inferno. Ela preparou o caminho para a cruz e para a vitória. Enquanto isso, seus discípulos dormiam. A humanidade, incapaz de vigiar nem uma hora, repousava ao lado daquele que não teria descanso até cumprir sua missão. E quando Jesus levantou, já não era mais a mesma noite, nem o mesmo mundo, nem a mesma história. O Getsemane havia marcado o início da redenção. Introdução. Existem momentos na caminhada cristã que nos fazem parar, respirar fundo e lembrar do preço da nossa redenção. Entre esses momentos, nenhum é tão profundo, tão íntimo e tão dolorosamente belo quanto a cena de Jesus no Getsemane. Ali, à sombra das oliveiras antigas, em uma noite fria e silenciosa, o Salvador experimentou o ápice de sua humanidade e a profundidade de sua missão. Nada pode ser comparado àquele instante em que ele enfrentou, sozinho, o peso espiritual que nenhum homem jamais suportou. O Getsemane não é apenas um local geográfico, é um cenário espiritual onde a dor, a obediência e o amor se entrelaçam de forma misteriosa e poderosa. É ali que vemos Jesus não como uma figura distante, mas como alguém que sente, sofre, teme e ainda assim escolhe obedecer. É ali que o Filho unigênito, sabendo exatamente o que enfrentar, se submete voluntariamente ao plano do Pai, e é também ali que somos convidados a entender o valor do sacrifício que mudou nossa história. Ao contemplar o Getsemane, percebemos que nossa salvação começou antes da cruz. Começou naquele momento de profunda agonia, quando Jesus, em oração, derramou sua alma em prantos, suou sangue e se entregou emocionalmente à vontade divina. Antes que os pregos perfurassem suas mãos, a obediência já havia perfurado seu coração. Esta história não é apenas para ser lida, é para ser sentida, vivida e compreendida com reverência. Porque no Getsemane, não vemos apenas Jesus orando, vemos o amor sendo prensado como azeite puro, sendo derramado para a cura da humanidade. Vejamos o contexto bíblico, histórico e cultural. O episódio do Getsemane está registrado nos evangelhos de Mateus 26, Marcos 14 e Lucas 22. Cada evangelista destaca elementos específicos que, juntos, revelam a profundidade desse momento. O Getsemane ficava no sopé do Monte das Oliveiras, do outro lado do Vale do Cedron. O nome significa prensa de azeite, remetendo ao método de esmagar as azeitonas, até que o óleo puro fosse extraído. Não por acaso, esse é o cenário escolhido por Deus para revelar o momento em que seu filho seria pressionado ao ponto máximo de sua angústia. Culturalmente, o Monte das Oliveiras era um lugar de oração frequente para Jesus. Ele já havia ensinado ali, caminhado com seus discípulos por aquelas trilhas e até profetizado sobre os últimos dias naquele mesmo monte. Por isso, Judas sabia exatamente onde encontrá-lo naquela noite.
Jesus não estava se escondendo. Ele estava se entregando voluntariamente ao plano do Pai. A cidade de Jerusalém estava tomada por peregrinos celebrando a Páscoa. Milhares de cordeiros eram sacrificados, lembrando a libertação do Egito. Enquanto isso, o verdadeiro Cordeiro de Deus se preparava para oferecer o sacrifício perfeito, definitivo, universal. O ambiente espiritual era intenso, pois a Páscoa apontava para um significado muito maior do que os discípulos compreendiam naquele momento. Os romanos ocupavam a região, mantendo ordem militar, mas a elite religiosa judaica controlava os assuntos espirituais. Nesse cenário, Jesus havia sido considerado uma ameaça tanto pela liderança política quanto pela religiosa, o que tornava sua prisão uma questão de tempo. No texto bíblico, vemos também o contraste entre a vigilância de Jesus e o cansaço dos discípulos. Eles adormecem repetidamente, incapazes de compreender a gravidade do momento. Enquanto isso, Lucas, médico por formação, registra um detalhe que nenhum outro escritor menciona. Jesus suou gotas de sangue, um fenômeno médico conhecido como hematidrose, causado por extrema tensão emocional. Isso revela que a agonia de Cristo não era apenas física ou psicológica, mas espiritual. Diante de tudo isso, o Getsemane representa a maior batalha travada antes da cruz. Ali Jesus enfrenta a angústia do pecado do mundo, encara a separação temporária do Pai e escolhe obedecer, mesmo sabendo que seu caminho o levaria à morte. O contexto histórico e cultural não apenas ilumina a narrativa, ele revela a magnitude do amor de Cristo que, mesmo pressionado, permaneceu fiel até o fim. Reflexão: o Getsemane nos confronta com a profundidade do amor de Cristo de uma maneira que poucas passagens bíblicas conseguem. Ali, não vemos milagres, multidões ou discursos poderosos. Vemos o Jesus mais humano, mais vulnerável, mais agonizante, paradoxalmente, o mais forte. O Filho de Deus se curva diante do Pai, não por fraqueza, mas por obediência perfeita. Sua luta interior revela a batalha invisível que ele travou, não por seus próprios pecados, mas pelos nossos. O Getsemane nos ensina que antes da vitória exterior, existe sempre uma decisão interior. Jesus venceu a cruz porque primeiro venceu o medo, a angústia e a solidão naquele jardim. Ele escolheu permanecer fiel quando ninguém estava olhando, quando seus amigos dormiam, quando o céu parecia silencioso. Essa cena nos convida a refletir sobre nossas próprias crenças. Todos nós enfrentamos noites de angústia, momentos de decisão, instantes em que a alma parece pesada demais. E é justamente nesses momentos que o exemplo de Jesus nos ensina: a vitória nasce na submissão, e a força nasce na oração. O Getsemane não é apenas a história de Jesus, é o espelho da nossa caminhada. É o lugar onde aprendemos que, mesmo suando lágrimas, podemos dizer: seja feita a tua vontade. A chegada ao Getsemane. A lua pairava sobre Jerusalém como uma sentinela silenciosa, quando Jesus deixou o cenáculo com seus discípulos. A cidade, ainda agitada pela celebração da Páscoa, escondia nos becos a sombra da traição que se aproximava. Os passos do Mestre eram calmos, mas seu coração carregava uma tempestade invisível. Ele caminhava à frente, com a serenidade de quem sabe exatamente o que o espera.
mas também com o peso de quem sente profundamente cada detalhe do que está prestes a acontecer. Ao atravessarem o Vale do Cedron, as águas refletiam a escuridão da noite, e a leve brisa parecia murmurar um aviso espiritual. Os discípulos seguiam Jesus sem compreender totalmente a gravidade daquela hora. Haviam ouvido suas palavras sobre morte, traição e sofrimento, mas não conseguiam imaginar a intensidade do que estava por vir. Em seus pensamentos, a noite parecia apenas mais uma reunião íntima após a ceia. Quando chegaram às proximidades do Getsêmani, Jesus parou, respirou fundo e olhou para o jardim como quem observa um campo de batalha. Ele já conhecia aquele lugar. Havia orado ali inúmeras vezes, mas naquela noite, algo era diferente. O ar estava mais denso, o silêncio mais profundo, e o peso espiritual se tornara quase palpável. O Getsêmani se tornaria o altar invisível de sua entrega. Jesus pediu que os discípulos se assentassem, mas chamou 3 deles, Pedro, Tiago e João, para se aproximarem um pouco mais. Eles eram seu círculo mais íntimo, os que testemunharam sua glória no Monte da Transfiguração, e agora veriam sua dor no vale mais profundo. O contraste era tão grande quanto necessário. Quem vê a glória precisa compreender o preço da obediência. Minha alma está profundamente triste, até a morte, disse ele. Essas palavras, carregadas de dor e sinceridade, ecoaram como um trovão silencioso dentro do coração dos discípulos. Jesus, o Mestre poderoso, o Filho de Deus, o que transformava tempestades em calmaria, estava expressando uma angústia tão profunda que chegava ao limite da vida. Aquilo deveria tê-los despertado, mas seus olhos espirituais estavam pesados. Jesus então caminhou alguns passos adiante. Cada passo era como uma descida mais profunda naquilo que ele precisava enfrentar. O peso do pecado da humanidade começava a se aproximar dele como uma tempestade, acumulando nuvens escuras. Enquanto isso, seus 3 amigos, que deveriam vigiar com ele, lutavam contra o cansaço e a incompreensão. A proximidade do jardim revelava o murmúrio das oliveiras dançando ao vento. As sombras projetadas pelas tochas dos discípulos se moviam como figuras silenciosas que testemunhariam a maior batalha espiritual já travada. Ali, naquele ambiente de paz natural, começaria uma guerra que mudaria a eternidade. Não uma guerra de espadas, mas de alma. E assim, ao entrar no Getsêmani, Jesus deu início ao momento mais íntimo e doloroso antes da cruz. A humanidade não sabia, o mundo não percebia, mas naquele instante, a salvação começava a ser moldada. No silêncio da noite entre as oliveiras, o Salvador se preparava para derramar sua alma, sua vontade, e em breve, seu sangue pela redenção de toda a humanidade. A agonia que transforma o céu em sangue. Quando Jesus se afastou dos discípulos, o peso que estava sobre ele parecia se intensificar a cada passo. A distância entre ele e seus amigos não era apenas física, era espiritual. Essa ele podia. Carregar o cálice preparado desde a fundação do mundo. As oliveiras antigas balançavam suavemente, como se reconhecessem que estavam prestes a testemunhar o momento mais sagrado e doloroso antes da cruz. A terra parecia conter o fôlego. O céu observava com profunda reverência. Jesus caiu com o rosto em terra, a postura de quem chegou ao limite da dor interior. A escuridão ao redor não era nada em comparação à escuridão que pressionava seu coração. A agonia era tão intensa que palavras humanas sequer poderiam descrevê-la. Ele estava diante do cálice da ira divina, o peso acumulado de todos os pecados, culpas, dores, mentiras,
traições e violências da humanidade. E ali sozinho ele começou a sentir o impacto de algo que nós jamais poderíamos suportar. Pai, se é possível, passa de mim este cálice. A oração rasgou a noite como um lamento profundo. Jesus não estava recuando de sua missão, mas revelando a honestidade de sua humanidade. Ele sentia o medo legítimo, o sofrimento antecipado, a angústia insuportável, e ainda assim orava. Ainda assim se voltava para o Pai. Ainda assim buscava força na comunhão divina. As veias de seu corpo começaram a se dilatar, sob intensa pressão emocional e espiritual. Lucas descreve que seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo ao chão, um fenômeno raríssimo chamado hematidrose. O corpo de Jesus respondia fisicamente à espessura de sua dor espiritual. Cada gota que caía era como um prelúdio do sangue que seria derramado na cruz, e a terra do jardim se tornava o primeiro altar de sua entrega. Enquanto isso, os discípulos, os mesmos que haviam prometido fidelidade até a morte, dormiam, não apenas por cansaço físico, mas por incapacidade de compreender a profundidade daquela hora. O contraste era marcante. O Salvador em agonia mortal, e aqueles que deveriam vigiar caídos em sono profundo. Jesus estava sozinho, na batalha que decidiria o destino de todos. Mesmo com a alma esmagada, Jesus voltou aos discípulos. Ele ainda buscava companhia, ainda procurava um olhar de compaixão, uma palavra de apoio, uma mão estendida, mas os encontrou dormindo. Sua voz, triste e ao mesmo tempo amorosa, ecoou: "Nenhuma hora puderam vigiar comigo?" Aquela pergunta não era acusação, mas revelação do quanto ele desejava relacionamento, mesmo em meio à dor. Ele retornou à oração. O peso aumentava, o cálice se aproximava, e sua alma se derramava diante do Pai. A cada palavra, Jesus entregava um pouco mais de sua vontade humana, até que finalmente declarou: "Faça-se a tua vontade." Essas palavras não foram apenas ditas, foram vencidas, conquistadas, arrancadas do mais profundo do seu ser e mudaram toda a história. A agonia no Getsêmani não foi derrota, foi vitória. Foi ali, naquele jardim silencioso, que Jesus selou sua obediência absoluta. Antes da cruz, houve uma escolha. Antes do sacrifício, houve rendição. Antes da redenção do mundo, houve sangue misturado ao suor no chão frio. A batalha que salvaria a humanidade começou ali, entre oliveiras, lágrimas e a oração que ecoou para sempre na eternidade. O cálice da submissão. A noite avançava como um manto pesado sobre o Getsêmani, e o silêncio que envolvia o jardim parecia aguardar o próximo movimento do plano eterno. Jesus, ainda marcado pela angústia que fizera seu suor tornar-se como gotas de sangue, ergueu lentamente o rosto na direção do céu. Seus olhos estavam úmidos, porém firmes. A luta interior cessara. Nesse momento, um anjo apareceu para fortalecê-lo. A presença celestial não retirou o peso da cruz, mas trouxe ao coração de Jesus uma renovação invisível, como se uma chama suave reacendesse dentro dele. O céu não ficaria em silêncio enquanto o filho caminhava rumo ao Calvário. Era a confirmação de que o Pai estava presente. Mesmo quando a resposta à oração não era o livramento, e sim o fortalecimento para suportar o inevitável. O jardim se encheu de uma atmosfera sagrada, onde o sofrimento humano encontrava o consolo divino. Com o coração agora firme, Jesus ouviu o som de passos, lanternas e armas se aproximando. A traição havia começado a se desdobrar. O grupo liderado por Judas emergia entre as árvores, trazendo com eles a noite mais sombria da história humana. Mas Jesus não recuou. Ele deu um passo à frente, posicionando-se como quem não é surpreendido, mas sim como quem acolhe o cumprimento de um propósito maior. A tensão entre céu e terra atingia seu ápice. "Levantai-vos, vamos", disse ele aos discípulos. "Aquele que me trai está próximo." E assim, com serenidade e autoridade, Jesus caminhou rumo ao encontro da dor, não como vítima, mas como Salvador. O Getsêmani testemunhava o triunfo da submissão sobre o medo, da obediência sobre a hesitação e do amor sobre o pecado. O cálice estava diante dele, e ele o tomaria até o fim. A traição que Sergipe aproxima em passos de noite, o silêncio do Getsêmani foi interrompido pelo som de passos coordenados, armas tilintando e murmúrios abafados. A noite parecia carregar uma tensão diferente, como se as sombras das oliveiras se movessem ao ritmo de um enredo profetizado muito antes de nascerem aqueles que agora se aproximavam. Jesus permanecia em pé, firme, com o olhar sereno de quem já havia vencido a batalha interna. Os discípulos, ainda despertando da tristeza que os dominara,
tentavam compreender o que acontecia. A aproximação daquele grupo trazia não apenas soldados, mas o cumprimento de promessas e advertências anunciadas desde os antigos profetas. Na linha de frente vinha Judas, um dos 12, alguém que caminhara com Jesus, ouvira suas palavras e vira seus milagres. A tocha que ele segurava iluminava parcialmente seu rosto, revelando inquietação, medo e dureza misturados. Aquele homem que tantas vezes sentara ao lado do mestre, agora avançava como adversário. A ironia do momento era quase dolorosa. A luz artificial que Judas carregava nada esclarecia, pois seu coração permanecia mergulhado numa escuridão mais profunda que a própria noite. Cada passo dele ecoava não apenas no jardim, mas na memória daqueles discípulos que jamais esqueceriam aquele momento. Jesus deu um passo à frente, não por necessidade, mas por decisão. Ele não esperou ser capturado, ele se apresentou. Em um gesto que demonstrava autoridade e entrega voluntária, perguntou: "A quem buscais?" As palavras ecoaram com uma firmeza divina. Quando os soldados responderam a Jesus, o Nazareno, ele afirmou: "Sou eu." O impacto dessa declaração foi tão forte que muitos recuaram e caíram por terra, como se a simples revelação de sua identidade carregasse um peso espiritual irresistível. Era como se o universo lembrasse por um instante quem ele realmente era. Judas então se aproximou para cumprir o sinal que havia combinado: identificar o mestre com um beijo. O ato, tão carregado de intimidade em circunstâncias comuns, tornava-se agora um símbolo de traição. Jesus olhou para ele com tristeza, não com ira. Com um beijo traís o filho do homem? Sua voz não condenava, expunha a realidade da decisão de Judas. Era como se Jesus oferecesse, mesmo naquele último instante, a oportunidade de arrependimento. Mas a escolha já estava feita, e a profecia caminhava rumo ao seu cumprimento final. Ao verem a cena, os discípulos entraram em pânico. A promessa que Jesus fizera, de que eles tropeçariam naquela noite, começava a se manifestar. Pedro, movido por impulso e zelo, sacou sua espada e feriu Malco, servo do sumo sacerdote. Em meio à confusão, Jesus o repreendeu. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Era uma lição profunda sobre o reino que ele estabelecia, um reino que não se conquista com violência, mas com entrega. Então, tocando a orelha ferida, ele acurou um dos gestos mais belos e contraditórios daquele momento de escuridão. A cura de Malco, porém, não impediu que os soldados cumprissem sua missão. Jesus estendeu as mãos, não porque fosse obrigado, mas porque escolheu. Ele aceitou as cordas, aceitou ser levado, aceitou o caminho que o Pai determinara. O céu observava em silêncio. As legiões de anjos que poderiam intervir permaneciam imóveis, pois o plano divino exigia que o Filho fosse entregue. A submissão de Jesus não era derrota, era a expressão suprema de amor sacrificial. Enquanto Jesus era amarrado, os corações dos discípulos se enchiam de medo. O jardim que antes representava comunhão, agora se tornava o cenário de dispersão. A profecia estava se tornando realidade. Ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho se dispersarão. O choque, a confusão e o desespero tomaram conta deles. Alguns correram, outros permaneceram paralisados, tentando entender o que aquilo significava. Era o início da maior prova de fé que enfrentariam. E assim, Jesus foi levado do Getsêmani, caminhando entre soldados, fariseus e líderes religiosos. As lanternas iluminavam seu caminho, mas nenhuma luz terrena poderia refletir a verdadeira glória daquele que caminhava rumo à prisão, ao julgamento e à cruz. O jardim ficava para trás, silencioso, ainda impregnado do peso da oração e da submissão do Filho. O Getsêmani testemunhava não apenas uma traição, mas a decisão eterna que mudaria o destino da humanidade. A prisão do inocente que carrega a glória do mundo. Os soldados seguravam Jesus com firmeza, como se temessem que ele tentasse fugir. Mas a serenidade do Mestre demonstrava exatamente o oposto. Ele caminhava voluntariamente, permitindo que o levassem como um cordeiro silencioso, pronto para o sacrifício. O passo dano parecia acompanhar a comitiva, enquanto as lanternas tremulavam ao ritmo dos passos nervosos da guarda. Cada movimento de Jesus contrastava com a inquietação ao redor. Ele não oferecia resistência, não protestava, não clamava por justiça, pois sua justiça estava prestes a ser revelada de um modo que o mundo jamais compreenderia. À medida que deixavam o Getsêmani, os discípulos observavam de longe.
incapazes de se aproximar devido ao medo que lhes dominava o coração. Aquele que sempre os defendera agora caminhava sozinho, e eles não sabiam como reagir. Em seus olhos, a cena parecia um pesadelo, a prisão de um homem que só fizera o bem. Mas para Jesus aquilo era o cumprimento de um propósito eterno. O céu e a terra se moviam em direção ao momento mais decisivo da história, e cada passo que ele dava ecoava através das eras, alcançando aqueles que um dia seriam salvos por sua entrega. Quando chegaram à casa de Anás, o antigo sumo sacerdote, a atmosfera se tornou ainda mais carregada. As autoridades religiosas aguardavam ansiosas a oportunidade de condená-lo. Porém, Jesus permaneceu em silêncio. Seus olhos transmitiam mansidão, mas também autoridade. Anás o interrogou sobre seus discípulos e seu ensino, tentando encontrar algo para acusá-lo. Mas as respostas de Jesus eram tão diretas quanto desarmadoras. Ele não revelava medo, não titubeava, nem mesmo a injustiça mais descarada poderia alterar a firmeza de sua missão. Seu silêncio, longe de demonstrar fraqueza, revelava uma força divina que os presentes não conseguiam compreender. Enquanto isso, do lado de fora, Pedro tentava acompanhar o desenrolar dos acontecimentos. Misturado entre as sombras e o frio da madrugada, ele se aproximou de uma fogueira para se aquecer. A distância entre ele e Jesus naquele momento era mais espiritual do que física. Pedro, que havia prometido nunca abandoná-lo, agora lutava para manter-se firme diante da pressão. O som das acusações ao longe ecoava em seu coração, e a profecia de que negaria o Mestre começava a se aproximar como uma tempestade prestes a romper. Jesus foi transferido então para a casa de Caifás, onde os líderes religiosos já haviam reunido falsas testemunhas. O ambiente era uma encenação de justiça, mascarada por ódio e medo. Procuravam desesperadamente algo para incriminá-lo, mas suas palavras sempre haviam sido verdadeiras, e seu caráter impecável. Por fim, Caifás fez a pergunta que selaria o julgamento espiritual daquela noite. Tu és o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus ergueu o rosto e respondeu com a verdade que eles temiam ouvir. Eu sou. Aquelas palavras rasgaram o silêncio como um trovão num céu sem nuvens. Ao ouvir isso, Caifás rasgou suas vestes, fingindo indignação, acusando Jesus de blasfêmia. A sala explodiu em gritos, tumulto, discussões, ódio. O homem mais puro que já pisou na terra estava sendo tratado como criminoso. Soldados o esbofeteavam, líderes cuspiam em seu rosto, zombavam, vendavam seus olhos e batiam dizendo: profetiza, quem te feriu? Cada golpe não era apenas físico, era uma declaração da humanidade rejeitando o seu Salvador. Mesmo assim, Jesus permanecia calmo, suportando tudo por amor, pois ele sabia que ali estava o preço da redenção. No pátio, Pedro enfrentava sua própria batalha. 3 vezes foi confrontado sobre ser discípulo de Jesus. 3 vezes negou, movido pelo medo. Ao pronunciar a última negação, o galo cantou, e nesse exato instante Jesus, mesmo cercado por soldados, voltou seu olhar para ele. Foi um olhar que não condenava, mas que atravessava a alma. Pedro sentiu o peso de sua fraqueza e correu para chorar amargamente. A prisão de Jesus expunha não apenas a injustiça dos homens, mas a fragilidade humana diante da pressão espiritual. A madrugada avançava e Jesus permanecia firme, sofrendo em silêncio, permitindo que o plano de salvação continuasse sem interrupções. As trevas pareciam dominar a noite, mas a luz do amor divino brilhava no coração daquele que, mesmo preso, era mais livre do que todos ao redor. O inocente estava sendo acusado, mas sua glória permanecia intacta. Ele carregava o fardo que ninguém poderia suportar, e sua entrega silenciosa transformaria para sempre o destino da humanidade. Vejamos poderosas lições de vida o Getsemane, e o caminho da obediência primeiro à força na vulnerabilidade no Getsemane. Jesus nos ensina que demonstrar nossas emoções, medos e dores não é fraqueza. A verdadeira força está em reconhecer a própria humanidade e, ao mesmo tempo, escolher obedecer a Deus. Podemos enfrentar angústias e desafios, mas a fé e a entrega nos fortalecem. Segundo a oração como arma poderosa, Jesus orou intensamente, mesmo carregando o peso de toda a humanidade. A lição é clara: a oração não apenas aproxima de Deus, mas nos sustenta diante das provações. Nas noites escuras da alma, o diálogo com o Pai traz discernimento, coragem e paz. Terceiro, submissão à vontade de Deus, mesmo em extremo sofrimento. Jesus disse:
não seja feita a minha vontade, mas a tua. Aprendemos que a rendição à vontade divina é o caminho da vitória. Nem sempre o que desejamos é o melhor. Confiar em Deus nos conduz ao propósito eterno. Quarto, persistência na vigilância espiritual. Os discípulos dormiram enquanto deveriam vigiar. A lição: precisamos estar atentos à vida espiritual, especialmente nos momentos de tentação ou dificuldade. A vigilância nos mantém firmes e evita que caiamos por descuido. Quinto, amor sacrificial transforma o mundo. O Getsemane mostra que a verdadeira transformação exige sacrifício. Jesus suportou a dor e a solidão por amor à humanidade. Aprendemos que nossas ações baseadas em amor, mesmo quando difíceis, podem gerar impacto duradouro. Sexto, integridade mesmo sob pressão. Jesus permaneceu íntegro, sem ceder a ameaças ou injustiças. Essa integridade nos inspira a manter princípios mesmo em situações adversas, lembrando que escolhas corretas têm valor eterno. Sétimo, o poder do silêncio e da humildade nos momentos mais críticos. Ele não gritou nem se exaltou. Sua atitude silenciosa e humilde revelou autoridade espiritual. A lição: às vezes a humildade e o silêncio expressam mais força do que palavras ou confrontos. Oitavo, preparação para o sofrimento. O Getsemane nos mostra que a preparação espiritual é essencial antes de grandes provações. Ora, refletir e buscar Deus antes da crise nos ajuda a enfrentar desafios com sabedoria e fé. Conclusão: o Getsemane e o legado da obediência. O Getsemane permanece como um dos momentos mais profundos e impactantes da história da salvação. Ali, à sombra das oliveiras, Jesus mostrou a plenitude da humanidade e da divindade, revelando-nos que a obediência a Deus não significa ausência de dor, mas coragem para enfrentá-la. Aquela noite nos ensina que a verdadeira fé é testada nos momentos de solidão, angústia e pressão extrema. Jesus não negou sua missão, mesmo quando poderia evitar a dor. Ele escolheu orar, derramar sua alma e, por fim, submeter-se à vontade do Pai. Isso nos lembra que as provações da vida não são apenas obstáculos, mas oportunidades para demonstrar confiança e fé. Cada lágrima, cada suor de sangue, cada momento de luta de Jesus no Getsemane ecoa para nós como um chamado à coragem espiritual. Outro ensinamento é que a vigilância e a oração andam juntas. Os discípulos dormiam enquanto a batalha espiritual acontecia, mostrando como facilmente a humanidade se distrai diante da pressão. Devemos aprender que os momentos de provação exigem atenção, oração constante e sensibilidade ao Espírito Santo, para que nossas decisões reflitam a vontade divina. O Getsemane também nos revela a profundidade do amor sacrificial. Jesus suportou dor, solidão e traição por amor à humanidade. Seu exemplo nos desafia a viver com amor genuíno, a perseverar mesmo diante de injustiças e a priorizar o que é eterno sobre o imediato. A verdadeira grandeza se manifesta na humildade, na entrega e na fidelidade. Por fim, aquela noite nos lembra que a submissão à vontade de Deus é o caminho da vitória. Mesmo quando o caminho é árduo e o sofrimento intenso, a obediência produz frutos eternos. Jesus, em sua entrega total, abriu a porta para a redenção de todos nós e nos deu um modelo para enfrentar nossas próprias noites de Getsemane com fé, coragem e esperança. Que cada leitor ou ouvinte desta história possa levar consigo essas lições. Buscar a Deus em oração, permanecer firme diante da angústia, confiar na sua vontade e amar sacrificialmente. O Getsemane não é apenas um evento histórico, é um convite eterno para vivermos com fé, humildade e obediência, seguindo os passos daquele que carregou o peso do mundo para nos dar vida. Ora, Senhor Deus, nosso Pai soberano, nos aproximamos de Ti com corações humildes e reverentes, lembrando-nos da noite sagrada do Getsemane. Agradecemos por nos mostrar, através de Teu Filho Jesus, como enfrentar a dor, a angústia e as provações com obediência e fé. Reconhecemos que muitas vezes, assim como os discípulos, falhamos em vigiar, em orar e em permanecer firmes diante da adversidade. Senhor, perdoa-nos por nossas fraquezas e fortaleza-nos para que possamos seguir Teus caminhos com coragem. Pai amado, queremos aprender com Jesus
a entregar nossa vontade à tua vontade, mesmo quando o peso da vida parecer insuportável. Que em nossos momentos de medo, angústia ou solidão, possamos nos lembrar de que a oração é a arma mais poderosa e a rendição ao teu plano é a verdadeira liberdade. Ajuda-nos a enfrentar nossos medos, a suportar nossas dores e a confiar plenamente em ti, sabendo que cada desafio pode se tornar um caminho de crescimento espiritual. Espírito Santo, vem habitar em nossos corações, trazendo paz quando o mundo ao redor parece caótico. Ensina-nos a permanecer vigilantes, a discernir o que é certo e a não ceder à tentação do desânimo ou da dúvida. Que possamos carregar nossas cruzes com amor, paciência e fé, lembrando que em Cristo encontramos força para suportar tudo. Senhor, fortalece nossa fé e nos guia em cada passo, para que assim como Jesus venceu a noite do Getsêmani, possamos vencer nossas próprias batalhas espirituais. Que a tua graça e misericórdia nos sustentem sempre e que possamos viver em obediência, humildade e amor. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Redentor, oramos. Amém. Se esta história tocou seu coração, não deixe de se inscrever no canal Ecoando Virtudes Bíblicas, onde compartilhamos diariamente reflexões, estudos e mensagens profundas da Palavra de Deus. Compartilhe este conteúdo com quem precisa ouvir sobre fé, obediência e amor sacrificial. E não esqueça, deixe seu pedido de oração nos comentários. Teremos alegria em interceder por você e por sua família, confiando na fidelidade do Senhor. Que o Espírito Santo continue guiando sua vida, fortalecendo sua fé e ecoando virtudes bíblicas todos os dias.